Olá pessoal, eu sou o Austin e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Galera, hoje eu queria conversar com vocês sobre esse espetacular relançamento aqui, ó. Trata de Superman, Super-Homem, né? Paz na Terra. Ok? Então, o que se dá, gente? Como era de se esperar, esse ano é o ano do Superman. Então o filme dele em breve estará aterrissando nas telas do cinema. Aliás, uma produção que deu muito problema, muito trabalho, né? O pessoal criticou o CG deles, né? Computação gráfica, tá tudo muito precário. E aí filmaram, refilmaram, mas ele está pronto e tá logo a gente vai poder conferir. E aí a Panini, que é a editora que detém os direitos de publicação do Superman, claro, não vai perder essa oportunidade, e aí anunciou uma enxurrada de lançamentos do Homem de Aço. Lançamentos e relançamentos, alguns dos quais eu quero conversar com vocês, entendeu? Incluindo esse aqui, ó, o Super-Homem, né? Paz na Terra. Esse lançamento me surpreendeu. Por que ele me surpreendeu, gente? Isso aqui trata-se de um projeto do Alex Ross, ali no final dos anos 90, né? Então, no final dos anos 90, o Ross já era ali um superstar, né? Era uma celebridade das histórias em quadrinhos. Isso devido ao sucesso, né? Que ele fizera com Marvels e o Reino do Amanhã. Então, ele tentou mais um audacioso projeto, que era esse aqui. Então, ele abandonou aquele formato tradicional dele, que era aquele formato americano, e ele abraça, então, esse novo formato aqui, que é um formatão, tá vendo? Eles chamam de tabloide, não é? Quase uma folha de jornal, galera. E ele, então, traria alguns ícones, alguns personagens da DC, ícones da cultura pop, e faria, então, especiais, novelas gráficas com esses personagens, publicando assim, nesse formato, né? Tá? E aí convida o roteirista Paul Dini. O Paul Dini, gente, é aquele roteirista que escrevia as histórias do Batman, série animada, aquele desenho animado que fez muito sucesso nos anos 90, eu curtia muito, que usa aquele line eclair, né? Aquele estilo bem estilizado, o Batman com aquele queixo quadrado, né? E muito light shadow, né? Luz e sombras, entendeu? Em alguns momentos o desenho animado quase parecia em preto e branco, mas muito legal mesmo, né? E veio no embalo também do lançamento do filme do Batman de 89. Pois é, e o Paul Dini, então, aceita o convite e eles formam essa dupla e fazem esses trabalhos maravilhosos, um dos quais é esse aqui, o Paz na Terra, né? Sim, porque eles lançaram outros, né? Além do Paz na Terra, Superman Paz na Terra, teve o Batman Guerra ao Crime, teve a Mulher Maravilha, teve o Shazam, né, o Capitão Marvel, teve uma também das origens, né, da Liga da Justiça, e teve um também que é a Liga da Justiça. Esse foi um pouco diferente, embora o formato fosse o mesmo. Por que eu digo diferente? Porque essas histórias, ele cancelou ali as onomatopeias, né? Quer dizer, não tem balãozinho a história, era todo em texto, tá? Ela é narrada em prosa, e os textos não trazem os balãozinhos não, tá? Mas no Liga da Justiça ele já voltou com os balãozinhos, né? Que é típico, característico das histórias em quadrinhos. Ou seja, isso aqui não é bem uma história em quadrinho, não. Eu diria que se trata de um livro ilustrado, né? E, aliás, absolutamente ilustrado. Só que a editora Abril começou, então, a lançar, né? Ela foi até o Shazam, mas os dois últimos, que é a Origem, né? Liga da Justiça, ela não lançou. Aí entra a Panini, né? Que a Abril estava saindo.
E a Panini, então, completou com esses últimos dois volumes que estava faltando. Só que, anos depois, a Panini publicou essa aqui, ó. Os maiores super-heróis do mundo. É um encadernado, também grandão, tá em capa dura, né? Banda quadrada. E que compila todas essas edições, né? Então, essas 6 edições dessas revistas estão aqui, incluindo essa aqui, né? Super-Homem, Paz na Terra. Então eu não esperava que realmente a Panini fosse publicar essa daqui, não. E um detalhe curioso é que ela não virá em capa mole, tá? Ela virá em capa dura, entendeu? Porque ela foi lançada assim, ó, capa mole, lombada quadrado, papel, né, um miolo, todo em papel couché. Mas então ela está trazendo ele de volta, ela já está em pré-venda no site da Panini, né? E da Amazon, entendeu? Ao preço sugerido de R$ 99,90, 100 pratas. E sim, ela será lançada em capa dura. Ok? Tá, mas do que se trata essa história aqui, gente? Aqui o Super-Homem fazendo seus super trabalhos. A história começa no Natal, não é? E aí ele voando com aquela árvore de Natal gigantesca, um pinheiro, né? E aí ele planta ali na praça, entendeu? E as pessoas gritando, né? Querem tocar nele, querem entrevistar ele. Então ele ouve o pedido de socorro. E ele se aproxima e encontra uma jovem que está quase ali morrendo ali, né? Ela está bem pálida, né? Provavelmente num estado de inanição. Ele leva a garota para um abrigo, né? Deixa essa garota lá, mas passa o dia pensando, a noite pensando sobre isso, né? E no dia seguinte ele vai visitar a garota e fica sabendo que ela veio de uma outra cidade, procurar emprego e tal, e acabou não conseguindo, ficou nas ruas ali, entendeu? À mercê da sorte. E a administradora do abrigo disse que se ele não tivesse trazido ela, provavelmente ela acaba morrendo, entendeu? O frio, né? Tá nevando, aquela coisa toda. E ela sem comer e sem lugar para ficar. E aí ele começa a refletir sobre a fome do mundo, né? Porque ele passa o dia fazendo um monte de coisas, né? Aterrissando aviões que estão prestes a cair, trem descarrilhado, apagando incêndios, não é? Mas ele não tinha mergulhado profundamente nessa questão da fome no mundo. E aí, estudando, pesquisando sobre tudo, ele vê que ele percebe, descobre que, na verdade, os Estados Unidos é o país que mais produz alimento do mundo. Só que, por incrível que pareça, sobra mais alimento do que é consumido, entendeu? São chamados excedentes, não é? Então ele vai ao Congresso e propõe ao Congresso que dê a ele esses alimentos excedentes que sobraram, né? Para que ele possa distribuir ao redor do mundo, entendeu? Ele se propõe a fazer isso. O Congresso hesita, tal, mas acaba concordando. Inclusive outros países, tá? Que também têm seus excedentes, ajudaram a colaborar, entendeu? E aí ele sai recolhendo aquele monte de alimento, aquela super velocidade, super força dele, colocando em contêineres, em navios, né? E sai cruzando o mundo distribuindo esses alimentos, entendeu? Só que ele vai ver que a coisa é mais complicada do que ele imaginava. Então, isso a gente vai ver aqui na história. Mas tem algumas passagens muito legais, muito, como é que eu posso dizer, poéticas, né? Como eu falei do Paul Dini. Aqui mostra o pai dele ensinando ele a plantar, não é? A semear, entendeu? E ele diz que você tem que deixar um espaço entre uma semente e outra, para que ela possa, né, crescer. E aí ele fala para o filho dele que nem todas as sementes plantadas ali vingarão, não é? Mas todas elas terão o direito, né, de viver, entendeu? É muito, muito bacana isso aqui. Essa passagem dele com o pai
Aliás, eu sempre achei que o fato do Superman ter sido criado pelos Kent, né? Um casal de fazendeiros do bem, né? Isso foi muito importante, entendeu? Isso influenciou muito na vida dele. Então eu queria mostrar para vocês um pouco da arte do Alex Ross aqui, nesse formato gigantão. Pois é, galera, então tá aqui, tá? Vocês reparem, a capa, não é? Ele com esse olhar triste, tá olhando para baixo, como se estivesse vendo as pessoas, né? O mundo, né? Provavelmente algum ponto do espaço, não sei. Mas um detalhe interessante, as feições dele, desse Superman aqui do Ross, ela é muito baseada no George Reeves, entendeu? O George Reeves foi aquele ator que viveu o Super-Homem, não é? Ali na década de 50, tá? Era uma época diferente, o Superman era meio gordo, né? Não havia essa preocupação física, fisiculturista, né? Mas eu cheguei a assistir um pouco o seriado e curti muito. Bom, então vamos olhar o interior. Tá aqui o Superman carregando, tá o pinheiro, né? Plantando ali no centro da cidade, tá vendo? Aí ele faz aqueles efeitos. Reparem a arte do Alex Ross, né? Nossa, muito bonito isso aqui. Então ele resgata a garota aqui, tá vendo? Tava morrendo de fome, tá? E aí ele entrega ela no abrigo, tá vendo? E passa a refletir sobre o assunto, né? Tá vendo? Passa a noite pensando nisso, sabe? Aí ele começa a pesquisar, tá vendo? E aí tem a ideia de distribuir, né? Esses alimentos os excedentes, né? Ao redor do mundo. Então ele passa o dia assim, apagando incêndio, resgatando pessoas, tá vendo? Esse é o cotidiano do Superman, tá? Viu? Trem descarregado, pousando aviões que estão em chamas, tá vendo? Ele não passa como a gente tá acostumado, é só caçando criminoso não, viu, gente? Ele passa o dia inteiro trabalhando. Ele vai ao Congresso, tá vendo? E aí ele propõe, o Congresso concorda, tá? Ele começa o trabalho de juntar os alimentos, tá vendo? Em containers, né? Tá vendo? E começa a tarefa dele de distribuir alimento para quem está precisando, tá vendo? Essa cena eu acho maravilhosa, né? Ele chegando na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, né? A minha terra, meu Deus, muito bacana. Tinha o Cristo Redentor ali, o Pão de Açúcar ao fundo, né? E ele carregando esse container, tá vendo? Opa. Ok. Ele aterrissando nas favelas, nas comunidades, tá vendo? E aí ele começa a gostar, né? Acha que está fazendo realmente a diferença. Só que ele vai descobrir que não, né? A coisa é muito mais complexa, né? E difícil do que ele imagina, tá vendo? Mas é isso aí, galera. Assim, é um gibi, né? Um HQ show de bola. Olha só. Não vou mostrar tudo para vocês, porque, é claro, perde a graça. A minha ideia aqui é só dar a vocês uma ideia. A minha ideia é dar uma ideia do que vocês vão encontrar, tá? Então é isso aí. Então, minha gente, Superman, paz na Terra, tá imperdível, entendeu? Uma grande oportunidade para quem não adquiriu na época, tá? Quem estava aí desejoso de contemplar essa obra-prima, não é? Então é a chance, gente. Isso aqui realmente é história, tá? É história das histórias em quadrinhos. Legal? Pois é, galera. Então se esse vídeo aí serviu para alguma coisa, se o programinha agradou, deixa um like aí pro Além do Crepúsculo, tá?
Se inscrevam no canal, me sigam aqui no Além do Crepúsculo. Compartilhem com os amigos, com os inimigos, com os parentes principalmente. E dá uma força aí. Se inscreve no canal do Além do Crepúsculo. Vale a pena. E aqui embaixo vocês comentem sobre o que vocês acharam do programinha. Valeu? E muita paz para vocês, tá? E como eu sempre digo, a gente vai voltar a se ver. Aquele abraço.